Olá, alunos do segundo ano. Nesse vídeo da Meta 6, eu vou trabalhar com a retomada de conteúdo para a nossa avaliação. Então, a nossa avaliação ela vai ser na próxima semana, do dia 4 até o dia 8 de maio. E aí eu separei 2 temas para a gente poder trabalhar nessa avaliação. Então, o primeiro, propriedades coligativas. Ele está localizado lá no módulo 4, capítulo 11, da página 20 até a página 25 da apostila. E o nosso tema que era a água, que foi o módulo 4, capítulo 12. Então, sobre propriedades coligativas, a gente precisa entender cada propriedade coligativa, que é a tonoscopia, bulioscopia, crioscopia e a osmose. E sobre a água, eu vou cobrar propriedades físicas e químicas da água, mudança de estado físico, dissolução de sais e gases em água, tratamento de água e qualidade da água. Então, nessa primeira parte do vídeo da Meta 6, eu vou trabalhar com o primeiro tema, que é propriedades coligativas. Então, o que são propriedades coligativas? Quando eu adiciono um soluto não volátil na minha substância, eu vou acabar alterando alguma propriedade física e química dela. Então, são propriedades que se originam a partir da presença de um soluto não volátil em um solvente. A presença do soluto não volátil afeta as propriedades químicas e físicas do solvente. Então, esse soluto não volátil que eu vou adicionar na minha solução, normalmente a gente está falando da água, do sal ou do açúcar. Então, é uma substância que ela vai atingir altas temperaturas, porém ela vai continuar presente ali na minha solução. Então, quando eu adiciono esse soluto não volátil, ele vai acabar alterando alguma propriedade. Quando ele altera essa propriedade, a gente está falando sobre tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e a osmose, ok? A osmose ela é um caso particular das propriedades coligativas, ela é um pouquinho diferente das demais, mas a ideia é essa, quando eu adiciono um soluto não volátil, eu acabo alterando alguma propriedade. Então, vamos para a primeira, que é tonoscopia. Então, o que é tonoscopia? Então, quando eu adiciono um soluto não volátil, eu vou ter uma diminuição da pressão de vapor. Então, o líquido ele teria ali uma pressão volátil, porém, quando eu adicionei o meu soluto não volátil, essa pressão de vapor ela vai diminuir. Então, vejam ali o gráfico. Então, na pressão, na curva vermelha, seria um solvente puro. Então, vou dar um exemplo da água. Se eu pegar a água como substância pura, sem a presença de nenhum soluto presente nela, somente água, percebam ali o valor da pressão de vapor, que é aquela curva vermelha. Ele é maior em relação com a curva preta. O que é a curva preta? Vai ser a água, que é o exemplo que eu estou dando nesse vídeo, com a presença de um soluto não volátil. Então, ali a minha substância pura, ela tem uma pressão de vapor muito maior em relação à substância que tem a presença do soluto não volátil. Outro fato importante que é bastante interessante vocês saberem sobre tonoscopia, olhem esse gráfico aqui. Então, eu tenho ali temperatura no eixo X e pressão de vapor no eixo Y. Ali eu coloquei 4 substâncias e, olhando esse gráfico, eu consigo saber qual é a substância mais volátil, né? Só observando esse gráfico. Então, o que vocês têm que gravar em relação à tonoscopia? Quanto maior a pressão de vapor, maior vai ser a volatilidade desse líquido, dessa substância, e menor vai ser a temperatura de ebulição. Então, qual é o líquido mais volátil nesse gráfico? Se vocês perceberem ali que a pressão de vapor vai ser maior na substância dietil-éter. E percebam que ela é a substância que apresenta o menor ponto de ebulição, ok? Então, das 4 substâncias, quem que é a mais volátil? O dietil-éter. E se eu perguntasse quem é menos volátil? E aí vocês iriam responder que é a água. Por que é a água? Ela apresenta o maior ponto de ebulição. Então, ela é o inverso da substância que é a mais volátil. Então, é interessante ter essa noção de entender como que se comporta no gráfico a tonoscopia. Então, a próxima propriedade vai ser a ebulioscopia. Então, quando eu adiciono um soluto não volátil, eu vou elevar a temperatura de ebulição. Então, eu falei para vocês em sala de aula sobre fazer macarrão. Quando eu adiciono sal na água do macarrão,
essa água ela vai demorar ali algumas horas, alguns minutos a mais do que normalmente ela levaria se tivesse somente água, né? Então, percebam ali na imagem, se eu tiver somente água, ela vai entrar numa temperatura de ebulição X, ok? Agora, se eu colocar açúcar nessa água, essa temperatura que ela iria levar para chegar na temperatura de ebulição, ela vai ser aumentada, ela vai aumentar. Então, ele vai se tornar mais difícil para eu entrar no estado gasoso nessa situação. Então, ebulioscopia é quando eu tenho a adição do soluto no volátil e eu vou elevar a temperatura de ebulição. Próximo, que é a crioscopia. Então, a crioscopia, quando eu adiciono um soluto não volátil, eu vou diminuir o ponto de congelamento do meu solvente, ok? Então, o exemplo que eu falei para vocês em sala de aula era sobre adicionar sal na neve, né? Então, quando eu adicionava o sal na neve, ele diminuía o ponto de congelamento da água, fazendo com que ela derretesse. Então, percebam ali aquelas substâncias. Então, eu tenho no primeiro becker somente água pura, que eu sei que o ponto de fusão da água pura é 0 graus Celsius. Então, para congelar a água, eu preciso dessa temperatura, ok? E nos demais frascos, percebam que eu tenho açúcar. Então, quando eu coloquei água com açúcar, percebam que o ponto de fusão da água mudou, ok? Percebam que não é, mas ele não vai ser igual ao original, que era da substância pura. Então, esse foi crioscopia. E o último tópico, que é a osmose. Então, o que é a osmose? Então, ele é um processo em que a água ela vai se mover do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, através de uma membrana semipermeável. Então, percebam ali aquele desenho. Foi um desenho que eu retirei até da apostila de vocês. Então, eu tinha ali 2 líquidos. Na primeira coluna, eu só tinha somente água, que ele até colocou ali bolinhas azuis H2O. E no segundo líquido, eu tinha moléculas de água e moléculas de soluto. Então, imagine que tem ali algum soluto sobre aquela água. Imagine que tem açúcar, né, envolvido naquela água. Com o passar do tempo, através da membrana semipermeável, a água que está ali do lado esquerdo, onde eu não tenho a presença do soluto, ela vai se mover para o meio mais concentrado, onde eu sei que tem o soluto. Então, olhando a segunda imagem, olha lá o que vai acontecer, a diferença de volume. Então, aquela água ela vai se mover, ela vai ser retirada e ela vai se mover para o meio onde tem o soluto. Então, percebam que deu uma diferença ali do líquido do lado esquerdo para o líquido em relação ao lado direito. Ok? Então, essa é uma parte da apostila que eu retirei. E aí, eu peço que vocês tenham uma atenção quando ele fala lá das células hipertônicas, isotônicas e hipotônicas, ok? Que ele vai falar em relação à quantidade de água presente nelas. Então, essa foi a nossa meta 1, parte 1, meta 6, parte 1, que vai ser a nossa retomada de conteúdo. Então, lembrando a vocês que propriedades coligativas, a gente vai adicionar um soluto não volátil e a presença desse soluto não volátil pode alterar algumas propriedades. Então, ela pode diminuir a pressão de vapor, aumentar o ponto de ebulição, diminuir o ponto de congelamento e nós temos a osmose, que é um caso particular, que é onde eu vou ter a água presente no meio menos concentrado e ela vai se mover através de uma membrana semipermeável para o meio mais concentrado. Então, essa foi a primeira parte da meta 6. Qualquer tipo de dúvida em relação ao conteúdo de propriedades coligativas, pode me mandar uma mensagem lá no Mural do Iônica, que eu estarei respondendo, ok?